Bom dia a todos, Central Fluminense no ar mais uma vez. Hoje eu vou fazer um vídeo aqui num formato um pouco diferente, né? Porque geralmente quando eu tô sozinho aqui assim, ou eu falo de vários jogadores de algum time, ou eu acabo reagindo aos lances de algum jogador. Só que, já dando uma palhinha aqui do vídeo, esse jogador que eu quero falar hoje, apesar dele ser um jogador conhecido, né, do pessoal que acompanha aí o mundo do futebol, não achei nenhum DVD satisfatório dele, para ser bem sincero. A maioria dos DVDs que eu achei eram Sejam Bem-vindos a... Aí fala o nome de clube, né? E não, nenhum deles é o Fluminense. E a maioria, inclusive, é falando de um rival do Fluminense. Então eu não prefiro, né, não colocar esse tipo de nome aqui no nosso canal, que aqui é um canal de Fluminense. Eu particularmente nem gosto de ficar falando de rival. Antes de eu seguir para o vídeo em si, só vou fazer aquele nosso ritual já clássico de sempre, que é pedir para você se inscrever aqui no canal, né, deixar o seu like, compartilhar o vídeo com os amigos e, claro, né, comentar, deixar sua opinião, ainda mais nesses vídeos, principalmente que a gente fala sobre jogadores que seriam interessantes aí para o Fluminense, etc. Eu gosto muito, né, como eu sempre falo, esse canal aqui é de tricolor para tricolor, é de torcedor para torcedor, então é uma coisa que nos agrada demais, né, ver vocês aqui comentando, tendo feedback. Eu gosto de pensar que o vídeo aqui que a gente lança é meio que um ambiente, né, pra gente trocar uma ideia sobre, enfim, sobre o atleta, sobre o Fluminense em geral, tá? Então, sem enrolar mais, né, não vou ficar fazendo suspense aqui, até porque você já clicou nesse vídeo sabendo quem era o jogador. Eu falo do atacante Pedro Rocha. O atacante Pedro Rocha, pois é, ele começou a carreira eu jurava que ele tinha começado a carreira no Grêmio mesmo. Mas segundo aqui o querido site O Gol, que é onde eu estou me baseando para ver algumas estatísticas dele, ele começou a carreira, na verdade, no Juventus de São Paulo, com números muito bons no primeiro ano de profissional. Ele fez 7 gols em 21 jogos, pô, muito bacana. E aí depois ele foi pro Grêmio, e aí vocês devem lembrar, né, que ele foi o primeiro dessa linha de pontas esquerdas que o Grêmio andou formando. Foi ele foi vendido, surgiu o Everton Cebolinha, ficou um tempão, foi vendido, aí agora entrou o PP, também já foi vendido, e aí agora quem tá lá, não sei, eu acho que é o tal do Ferreirinha, não sei. Mas enfim, foi uma sequência aí que o pessoal sempre falou muito bem, né, dos jogadores que eram formados pelo Grêmio. Ele foi o primeiro dessa sequência. E ele foi negociado justamente com o Spartak Moscou, que é um time da Rússia. Mas por lá ele não foi muito aproveitado. Ele foi para lá em 2017. Estou analisando aqui, estou olhando de acordo com o site O Gol, tá? Que eu não tenho a memória tão boa assim para lembrar detalhes da vida de Pedro Rocha, tá? Então aqui está dizendo que ele foi para o Spartak Moscou em 2017. E em 2019 ele veio por empréstimo para o Cruzeiro. Fez 33 jogos, 4 gols. Não sei dizer se foi uma boa passagem ou não, mas a verdade é que muita gente naquele Cruzeiro de 2019, né, que foi um caos, foi uma catástrofe, não jogou bem. Então não sei se dá para individualizar muito. E aí em 2020 ele voltou a ser emprestado, tornou a ser emprestado, e ele foi emprestado para um conhecido nosso, que é um dos clubes de regatas aqui do Rio de Janeiro, aquele que fica de costas para o Cristo Redentor. Né, fica virado para as costas do Cristo. O Cristo ignora eles e olha só para Laranjeiras, que é o que fica ali no bairro da Lagoa, né? Vocês devem saber qual é. É muito conhecido como Sinteco Gelado também, Clube do Demônio. E né, lá no Clube do Demônio ele fez apenas 11 jogos e 1 gol. Mas na verdade ele passou a maior parte da temporada machucado, né? Ele teve muitos problemas com lesões. Quando o contrato acabou ali no final de 2020, em dezembro de 2020, ele acabou não renovando. Então, assim, ele tá lá no Spartak Moscou nesse momento, né? Ele voltou. Nesse momento, não sei, né? Que no momento que eu gravo o vídeo, talvez ele esteja em casa aí repousando, né? Não deve estar nas instalações do clube. Mas ele pertence ao Spartak Moscou e não está emprestado a ninguém. E é um jogador que, assim, muita gente poderia pensar, né? Como eu particularmente sempre penso quando ele me vem à cabeça. Pô, muito caro. Sim, esse é um ponto. Ele teria que ter uma redução pesada de salário para vir ao Fluminense. Ele estava recebendo aí na dissidência na temporada passada cerca de R$1 milhão. Esse é um valor que o Fluminense não tem para pagar por ninguém. Então ele teria que receber um valor abaixo disso.
Como a última temporada dele não foi boa, eu imagino que ele não esteja tão valorizado assim. Talvez ele realmente receba menos do Fluminense, ou talvez o Spartak Moscou pague uma parte do salário dele. Enfim, isso aí eu vou deixar para quem, né, caso queira negociar com ele, resolver. Mas a viabilidade do atleta, que é uma coisa que a gente sempre pensa, eu particularmente, né, penso muito quando surge alguma especulação. Pô, será que existe a mínima possibilidade dele fechar com o Fluminense? Então, vamos lá, o Pedro Rocha já foi emprestado 2 temporadas seguidas, né, aqui para o futebol brasileiro. E aparentemente nesta temporada ele não está nos planos do Spartak Moscou. O Spartak Moscou já cumpriu ali, né, fechou a cota de estrangeiros, já estourou esse limite, e o Pedro Rocha sobrou. E ele está inclusive treinando, segundo informação do GE, eu vou botar o link aqui na descrição, ele está treinando com o Spartak Moscou B, se eu não me engano, ou Sub-21, alguma coisa assim. Não é o time principal, ele não está nem treinando com o time principal. E já foi dito que ele vai ser negociado. O empresário dele falou que via com bons olhos uma vinda dele para o Brasil. O Fluminense, sendo um time que vai disputar a Libertadores, pode ser uma excelente vitrine para o atleta. Eu acho que seria, pensando por esse lado, seria uma negociação boa para todo mundo, né? Ele vai jogar uma Libertadores, provavelmente vai ser titular no Fluminense. E o Fluminense vai ter um jogador, né, muito bom, de um nível que eu considero acima da média do nosso elenco, principalmente pelo que ele apresentou no Grêmio, tá? E justamente no Grêmio, né, ele foi treinado pelo Roger Machado, que eu acho que isso foi o que motivou muitos tricolores aí a falarem do Pedro Rocha. Ah, pô, traz o Pedro Rocha, traz o Pedro Rocha, traz o Pedro Rocha, porque ele é um velho conhecido do Roger Machado, né? Que é o nosso treinador e treinou ele lá no Grêmio. Então, talvez isso torne a negociação mais simples, digamos assim. Talvez o Roger consiga convencê-lo a vir, convencer a receber um salário um pouco menor, em troca de, sei lá, uma garantia de minutos, alguma coisa nesse sentido. Falando sobre o atleta em si, né, características gerais e capacidade de agregar no elenco do Fluminense, como eu acabei de falar, para mim vem como titular absoluto, tá? Eu não vejo nenhum ponta no elenco, por mais que eu adore o Luiz Henrique, eu não vejo nenhum ponta no elenco hoje melhor do que o Pedro Rocha. Me preocupa um pouco essa questão dele ter ficado aí tendo muitas lesões ano passado, né? Que bom, né? Não jogou lá pela dissidência, só mamou o dinheiro dele, isso aí eu acho maravilhoso, eu acho lindo. Mas tem que ver se não é um problema crônico físico, né? Porque se for, o Fluminense não pode fazer altos investimentos em jogadores que não vão, né, jogar. Que vão ficar mais machucados, mais no departamento médico do que jogando. Para isso a gente já tem o Paulo Henrique Ganso. Então, assim, isso aí tem que ser analisado. Mas quanto ao atleta em si, eu achava ele muito bom na época de Grêmio. Eu lembro dele ter alguns bons lampejos no Cruzeiro, vou ser sincero, não sei se ele fez uma excelente temporada ou não, mas eu lembro dele ter alguns lampejos no Cruzeiro de bom jogador. É um ponta, né, rápido, habilidoso. Eu lembro dele jogando mais pelo lado esquerdo, tá? Não sei se ele joga dos dois lados, eu lembro dele jogando mais pelo lado esquerdo. Então, assim, na minha cabeça ele viria pro lugar do Luca. Aí tem aquela questão que a gente sempre aborda aqui da função tática do Luca, né? Que por mais que ele seja uma merda, falando português, claro, por mais que ele ofensivamente não entregue nada, ele é um jogador que os treinadores costumam gostar porque ele marca muito, ele é o auxiliar de lateral, né? Ele tá sempre marcando ali, ajudando a ter superioridade numérica no momento defensivo. Não sei se o Pedro Rocha tem essa capacidade, tá? Não sei se o Pedro Rocha faria isso. Mas ofensivamente falando, eu acho um jogador muito interessante. Muito interessante. Que eu acho que o Fluminense poderia olhar com um pouco de carinho aí pra ele. E em linhas gerais, rapaziada, o que eu tenho pra falar sobre o Pedro Rocha é isso. Ele está no mercado. Isso é fato, ele está no mercado. Se o Fluminense vai conseguir trazê-lo ou não, aí já não sei. Deixando muito claro aqui que não tenho informação nenhuma, sou torcedor assim como vocês, e estou falando de jogadores que eu ouvi torcedores pedindo, não tá nem burburinho, nem falando, tá sendo especulado, tá sendo... Não, eu só vi gente falando, pô, podia trazer. E eu achei que seria um vídeo interessante a gente falar aqui, conversar um pouco sobre esse jogador que é o Pedro Rocha. Tá atacante, está no Spartak Moscou, 26 anos, tá natural de Vila Velha, não que isso seja relevante, mas... Então é isso. O que eu tinha para falar sobre o Pedro Rocha eu já falei. Eu acho que seria uma magnífica contratação, mas eu também não vejo com otimismo essa possibilidade de fechar. Eu acho muito difícil ele vir pro Fluminense. Se vier, eu vou achar maravilhoso, tá? Mas acho difícil vir. E vocês? Eu quero saber de vocês. Deixe seu comentário. Acho que o Pedro Rocha
pode ser útil pro Fluminense? Você acha que o Pedro Rocha poderia vir ao Fluminense? Ou não, pô, tá maluco, Pedro Rocha é uma merda. Ou não, pô, Pedro Rocha é muito caro, jamais viria pro Fluminense. Enfim, eu quero saber isso de vocês, eu quero o seu comentário aqui, tá? Que é isso que move aqui a Central Fluminense, como eu disse, de tricolor para tricolor. O nosso objetivo aqui é esse bate-papo, é essa interação, é essa troca de ideias sobre o Fluminense. Se você está cansado de ficar ligando a televisão aí para ver esses canais da grande mídia e ninguém fala porra nenhuma de Fluminense, você ficar 3 horas assistindo um programa com um monte de velho gritando durante 3 horas para você ouvir o Fluminense sobre 15 segundos, bom, não perca seu tempo, não perca seu tempo. Venha para o YouTube, aqui temos diversos canais dedicados 100% ao Fluminense, de muita qualidade, e óbvio, né, que eu vou vender meu peixe. Vem aqui para Central Fluminense. Então, finalizando, não se esqueça de se inscrever no canal, né? Vai aparecer a vinheta aqui, linda, adoro essa vinheta. Se inscrever no canal, deixar o seu like, seu comentário, como eu acabei de dizer, e compartilhar esse vídeo, entendeu? Que quanto mais pessoas assistirem o vídeo, quanto mais tricolores esse vídeo alcançar, mais o canal cresce e mais força a gente ganha para falar cada vez mais de Fluminense. Valeu, rapaziada. Então, Central Fluminense vai ficando off por aqui. Tô bilíngue, tô falando inglês. Central Fluminense tá ficando off. E por hoje é isso. Valeu, rapaziada. Saudações tricolores.